Salve nação, saudações rubro-negras, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e eu estou triste, cara, com o empate do Mengão em 0-0 com o Botafogo. Dava pra ganhar, não dava, galera? Ou vocês acham que porque o Flamengo estava bem desfalcado, né, sem Arrascaeta, Gerson e Eric Pulgar, o empate foi um bom resultado? O que você acha? Eu acho que não foi um bom resultado, não. Eu acho que perder seria pior, lógico, né? Mas esse empate aí, cara, nos deixou a 4 pontos do Palmeiras, que é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro, né? Eu ia falar outra coisa aqui. Tá. Temos aqui um corte do Linha de Passe falando de Flamengo, falando do Palmeiras aí, que é o próximo adversário nosso pelo Brasileirão. E vamos ver o que eles falaram. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. A gente já vai começar a entrar um pouquinho mais no Flamengo, então para já pegar esse rumo e começar a virar mais para o Flamengo, eu volto no seu questionamento inicial do programa, sobre a história, pensando lá no confronto da semana que vem, certo? Então vamos lá, a gente lembrou aqui que o Flamengo vai ter um jogo pela Libertadores, que é uma final, é outra final de Libertadores para o Flamengo, não pode titubear, é um adversário mais acessível. Depois do Palmeiras, isso. Depois do Palmeiras, falando da Libertadores. É um adversário mais acessível, vai ser no Maracanã, fazer saldo e tal, etc. O grande desafio era ganhar por 2-0 da LDU, conseguiu, mas tem que, né? Imobilizado. Tem que ir mobilizado e tem que ganhar esse jogo. Sim. Ponto final. Tem que mobilizar o time principal. O Palmeiras já não tem esse problema. O Palmeiras, inclusive, já está classificado como melhor campanha. Se vai ganhar, perder ou empatar, não importa mais. O Palmeiras já tem a melhor campanha. Então, a realidade dos dois de Libertadores é diferente. Aí, voltando um pouquinho antes para o jogo do Campeonato Brasileiro, que é no Allianz Parque. Você lembrou bem. Se o Palmeiras vence, vai ser a 10ª rodada, tô certo? É isso? 10ª rodada, né? 10ª rodada. Se o Palmeiras vence, ele pode, na 10ª rodada do campeonato, abrir 7 pontos de vantagem em cima do Flamengo. E aí você fala, pô, mas o campeonato não tem só Palmeiras e Flamengo, né, William? Pode ser o Cruzeiro lá no meio, já o Bragantino podia ter sido, pode ser tudo isso. Bragantino não. Pode ser tudo isso. Mas a gente sempre olha para os dois aí, porque a gente sabe dessa rivalidade que foi crescendo nos últimos anos. Isto coloca uma pressão no Flamengo para o próximo domingo. O Flamengo entra no jogo pressionado a não perder para o Palmeiras. Mais que o Palmeiras. Sem dúvida. A não perder, com certeza. Mas está... A ganhar, talvez não, mas além a não da pressão perder... da Libertadores, com os resultados de hoje e o confronto de domingo, o Flamengo entra na próxima rodada, já na 10ª rodada do Brasileiro, pressionado a não perder um jogo? A não perder. A não perder. A questão aí é matemática. Né? E a gente não pode esquecer que é um Flamengo que vem de outras pressões. Sim. Vem da pressão na Libertadores. Ainda que o Flamengo se classifique na Libertadores, eu acho que vai classificar. Também acho. Né? Mas não é a classificação do jeito que se sonhou. Dos sonhos. Tinha que ser primeiro sobrando nesse grupo. Então tem toda aquela questão do Flamengo ter que se provar e que não é colocada para o Palmeiras. Não é. A gente volta naquela coisa dos termos estéticos, que tem muito a ver com a comunicação do técnico do Flamengo com a sua torcida. Tem o lado bom, que é uma coisa que acabou vitimando o Tite. O Tite nunca conseguiu essa simbiose com a torcida do Flamengo. O Tite queria um futebol, a torcida queria outro. Agora o torcida e técnico querem o mesmo futebol. Sim. Mas, por outro lado, para usar um termo que você acabou de usar, uma pressão também não só por esse futebol, mas que venham resultados com esse futebol. Então, acho que o Flamengo está pressionado a não perder. Pelo menos um empate, desenvolvendo um bom jogo contra o Palmeiras, um jogo equilibrado, um jogo de competitividade, que esse Flamengo também não é só essa coisa fantasista. Essa coisa fantasista vem muito da competitividade desses jogadores, do que o Felipe Luiz está tirando desses caras. Né? Eles jogam com fome. E quem não está jogando com fome, o Felipe Luiz cobra, acabou de cobrar o Pedro aí no meio da semana. Então, eu acho que o Flamengo é muito pressionado a isso. E essa questão matemática. Se abre esse abismo que você falou de 7 pontos, vai preocupado para o Mundial. Eu acho que o jogo ficou tão grande por causa desses resultados que na cabeça dos jogadores, de quem está dentro do Flamengo, a partida de domingo vai tomar muito mais a atenção dessas pessoas do que o jogo da Copa do Brasil e o jogo da Libertadores. Não que o Flamengo vai pensar muito pouco na Libertadores
Cuidado, é Até bom domingo. É bom não O jogo pensar da tão Copa pouco. do Brasil, a coisa está super bem encaminhada. Super bem encaminhada. Eu não acho, não. Eu acho que É o jogo da Libertadores que molda o que vai acontecer domingo. Não é o jogo do Não, domingo. o jogo da Libertadores é depois do jogo do domingo. Não, eu sei, mas aí eu jogo sem Arrascaeta, jogo sem Arrascaeta, Pulgar, De La Cruz e Gerson. Aí eu tô ferrado na A Libertadores. prioridade do Aí Flamengo, eu verbalmente, é o Campeonato Brasileiro. Não. Foi o que o Flamengo falou desde o começo da temporada. Assim, mas não num jogo decisivo. E eu acho que é muito mais negociável você gastar a energia que você tem contra o Palmeiras para se classificar contra o Tátira em casa do que você abrir mão de qualquer coisa contra o Palmeiras jogando no Allianz para jogar contra o Tátira. Aí é uma contradição de discurso. A pessoa pode falar, tudo bem, mas o Campeonato Brasileiro é muito longo, vai ser a 11ª rodada, vão faltar 27 jogos. E tem o Mundial, e tem 2 janelas de transferências, pré e pós-Mundial, e tudo pode mudar. Mas o Calçade tem um ponto importante. Eu concordo com ele. Falou Eu uma coisa concordo- que eu concordo com o não teu é ponto prioridade, importante. mas peraí, eu cheguei aqui... Uma dividida. Né? E a Agora rivalidade tem uma dessa história, Então, a mas- rivalidade maior mas tem dos uma- últimos anos do futebol brasileiro. Você imagina se o Felipe Luiz está começando agora como treinador. E ele gera um certo entusiasmo porque ele está indo bem. E, de repente, você, na Libertadores, encontra uma campanha que não é compatível com essa expectativa que foi criada em torno do nome dele. E o Flamengo vai explicar para sua galera, gente, Libertadores, esse ano nós estamos dando bola, não. Uma coisa é o objetivo Brasileirão, eu acho que isso, no caso do Flamengo, no caso do Flamengo, por tudo que o Flamengo representa, pelo investimento, por ter no banco, quando as coisas estão bem, ele pode ter no banco Bruno Henrique, ele pode ter no banco Cebolinha, ele pode ter jogadores muito importantes no banco de reservas que são capazes de virar um jogo. Mas você não vai simplesmente, neste evento muito claro, que é a Libertadores da América e uma classificação, primeiro classificar em segundo neste grupo em que o Flamengo está, já não é legal. Você vai falar, poxa, não foi bem. Ninguém vai poder provar. Uma coisa é você ser o segundo no grupo do Internacional, do Bahia, do Atlético Nacional, que é uma roubada. A outra é aquele grupo que o Flamengo, você fala, o Flamengo vai tirar de letra esse grupo. E não foi isso que aconteceu. Mas é uma situação Então, de aposta, né? Não, agora ela é concreta. Não, então, já tá. A briga é essa. Tá, agora- Garantir a segunda colocação em paz Mas o e que- azar de quem pegar o Flamengo nas oitavas de final. Já não é legal. Fica difícil. Se classificar como segundo não é legal. Concordo. Por mais que ele diga que o foco é Brasileirão, você tem 38 rodadas. A Libertadores é um mata-mata o tempo todo. Agora ele se classificar em segundo, que não é legal. Por quê? Porque o seu grande rival no Campeonato Brasileiro hoje é o líder da Libertadores. Aí você fala assim, peraí, mas se o Brasileirão é o meu foco e eu não sou líder, é a Libertadores, eu também não estou com uma campanha legal. E o meu rival, que é o rival dos últimos anos, ele está liderando tudo e já é a melhor campanha da Libertadores. Se não entrar em campo, E de repente pode abrir ele 7. já é. Deixa eu fazer uma pergunta então para a mesa, não só para ti. Vai lá. Se você tem Gerson e Arrascaeta bem para um dos jogos, em qual deles você escala? Ele vai escalar, escalo contra o Palmeiras, eu acho tá? que ele vai escalar um num jogo, outro no outro. Perfeito. Eu acho que o Flamengo tem uma... Porque o pior é não ter os dois como hoje. o que você... Aí o saiu Flamengo, ali, ó. aí vira um Flamengo Frankenstein. Assim, aliás, falar em Sem o Frankenstein, meia por dentro. falar em Frankenstein, nós vamos falar do Corinthians daqui a pouco. Vamos. Foi uma escalação assim que a família Dias faria. Mas é o confronto do Frankenstein com o lobisomem hoje. O negócio foi mesmo. Foi terrível. Eu não acho que o Flamengo está pressionado para a semana aqui. É pressão, eu acho muito forte. Não acho, porque o Flamengo de hoje, eu repito, eu não acho que o jogo do Flamengo foi ruim hoje. Também não acho. O Flamengo fez um jogo contrário. muito bom contra a LDU. O Flamengo venceu semana passada contra o Bahia. Sabe, eu acho que o que acontece é que o Flamengo vai pagar um preço aí que vai ficar falando pelas próximas semanas e meses em elenco, em reposição para o Arrascaeta, em Arrascaeta ser um cara que não está 100% quase nunca, muitas das vezes ele está 80%. O que acontece é que o Flamengo e Palmeiras, um Flamengo qualquer time, o Flamengo entra em todos os jogos do Campeonato Brasileiro para não perder. Ele não pode perder. No máximo, se não for bem, ele tem que negociar para empatar. Acontece derrota porque é do jogo, mas o Flamengo ele briga por título. Então não tem, esse jogo ele vai perder. O que vai acontecer semana que vem é um confronto direto. Tem um histórico recente aí de mais de meia década de Flamengo
e Palmeiras, então tem uma carga no jogo. Agora, pressão, se o Flamengo perde para o Palmeiras na semana que vem, não acho que ele entra com a corda no pescoço contra o Táchira. É bom dizer, o time do Táchira é ruim. O Flamengo joga para atropelar o Táchira. Qual você acha que seria a reação da Será se o Palmeiras perder pro Palmeiras? Calma. O Flamengo perdeu o Palmeiras. A reação da torcida que vai lotar o Maracanã contra o Táchira antes e durante o jogo. Ela vai reclamar na véspera do jogo, na antevéspera do jogo, depois do jogo contra o Palmeiras. E se o Palmeiras... Contra o Táchira, ela vai apoiar o tempo E inteiro. se o Flamengo empatar ou perder contra o Palmeiras? Eu acho que ela vai apoiar o tempo inteiro. mesma coisa? Ela pode fazer Eu acho que não. burburinho em rede social por causa de um tropeço contra o Palmeiras. A realidade... Tem burburinho sempre. É, porque tem uma diferença entre a arquibancada e a rede social. E às vezes a gente superdimensiona a rede social. A arquibancada do Maracanã contra o Táchira, a seguir o que a diretoria vem fazendo de entender política de preço, de lotar o Maracanã, voltar a lotar o Maracanã, a arquibancada contra o Táchira, ela vai te abraçar. Porque o Táchira é um time ruim. Se você cumprir minimamente seu objetivo, você vai construir uma vantagem no primeiro tempo, você vai trazer o torcedor. E você vai virar e falar, ó, igual a gente falou essa semana agora, chegou a Libertadores, o Flamengo chegou a Libertadores. Isso vai ser falado. A derrota contra o Palmeiras ela vai incomodar, mas vai incomodar muito mais os tropeços nas rodadas anteriores do que a derrota exatamente para o Palmeiras. Jogou em São Paulo. São Paulo. Jogou fora de casa. Então, eu não sei, te respondendo, eu não sei se a derrota contra o Palmeiras carrega barulho para esse jogo contra o Táchira. Sinceramente, eu acho que não carrega. Tivesse empatado contra a LDU, fosse um jogo de vida ou morte, tivesse perdido para a LDU, se o cenário fosse outro, não é o caso. E não acho que o Flamengo esqueceu de jogar bola. Acho que o Flamengo tem problemas de lesão, calendário, sabe? Oscilação natural, o Felipe Luiz não é o Abel. Isso tudo eu acho que vai existir. Não vai ser um Flamengo que alguém talvez tenha projetado, igual o 19, ou que vai brigar por 2 títulos, chegando muito, sabe, uma corrida muito sólida, como foi em 22 ali na época um momento com o Dorival. Então, eu não acho que tem essa pressão. Eu acho que tem um Flamengo que poderia estar jogando mais bola, poderia estar num estágio mais avançado, mas que, com atraso ou não, ele está começando a se encontrar. Eu gosto não é o Flamengo que a gente fica mirando eternamente, mas eu acho que ele está chegando. Eu gosto do futebol do Flamengo, acho que o Flamengo no meio de semana era para ter vencido por mais, queria o suficiente para ganhar por mais. Acho hoje, inclusive, que enquanto conseguiu esmagar a saída de bola do Botafogo, o jogo se desenvolveu no campo de defesa do Botafogo, o Flamengo fez o suficiente para marcar o gol, a não ser a finalização de qualidade. Então. O negócio da confiança. Então, mas isso não está se repetindo muito? É aí que eu a quero primeira chegar. rodada Toda hora é isso. Eu bati contra na o tecla da Inter, não mentalidade. foi Toda hora é isso. isso. O jogo contra o Inter não foi isso? Porque eu não acho que o problema do Flamengo seja qualidade. Não é esse o problema. Mas ele muda radicalmente sem os jogadores de meio de campo. Perde dele. construção. Ele tinha 4 atacantes, o Pulgar está fora, o De La Cruz com o Everton Araújo, então o De La Cruz muito preocupado também, porque o time sobe muito, se o De La Cruz contra o Botafogo desgarrar, ele sabe que ele vai tomar bola em velocidade o tempo todo. Então você já não tem, não que o De La Cruz, você não pode transformar o De La Cruz numa versão do Arrascaeta nem do Gerson, mas quando eles estão os 3 juntos, é muito interessante. Quando estão 2, legal. Quando não tem ninguém, fala, peraí, aí você tem 4 caras, o Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro e o Bruno Henrique procurando qual era o dele aqui. Tá bom, quando o Bruno Henrique sobe, a articulação do Flamengo é de quem? É do Alexandro? É do Wesley? É do Wesley? Porque se tem o Luiz Araújo, o Wesley vem por dentro. É isso aí. Tá? Ele é articulador? Não vejo. Vejo ele como um jogador agudo que é capaz de, numa jogada de velocidade, diagonal para o gol ou linha de fundo. Então, aquele time que tem o passe abastecendo a profundidade, que é aquele passe em profundidade, você pega Pedro de frente para o gol, você pega o Cebolinha, você pega, no caso, estava no campo Luiz Araújo, podia ser o Gerson, esse passe não existia. Não era o passe do Gerson, não é o passe do Arrascaeta. Então é um time de 4 atacantes que muda radicalmente seu jeito de jogar. Muda muito, porque ele está formatado numa outra ideia, numa ideia de articulação. Já que eu ocupo o campo do meu adversário, eu circulo a bola até encontrar o espaço. Eu ocupo o campo do meu adversário contra o Botafogo nesse domingo. E como é que eu circulo se eu perdi o poder de circulação? Eu tenho atacantes. E como é que você circula rápido se você cansa? Por conta então muda completamente. Aí fica no 0-0. E o Botafogo, acho que foi esperto. O Botafogo falou assim, vou esperar. É bom lembrar que o Botafogo... que o Botafogo, para a gente até elogiar aqui o Botafogo, jogou sem o Savarino, já vem jogando sem o Savarino. Faz muita falta. Certo?
E hoje sem o Arthur, É isso. que está numa fase iluminada. Que está decidindo partidas. E que está decidindo partidas, né? Então, hoje a gente pensar Isso é um passo atrás. Você está falando assim, entendeu? um pouco mais de prudência assim, diante do adversário. Fala, bom, você sabe o modelo do Flamengo. Então, assim, o Botafogo foi articulado hoje dentro de um modelo que ele sabe que o adversário vai exercer. O Botafogo não foi surpreendido em nada. Não tem Arrascaeta, não tem Gerson, mas gosta de pressionar aqui em cima, né, do adversário no campo oposto. Perfeito, vamos aproveitar este espaço, essa vantagem e jogar nas costas de uma defesa que vai subir. É que se a gente falar funcionou. assim, Arrascaeta e Gerson são mais jogadores do que Arthur e Savarino? São. Pode questionar o nível, se é muito mais, muito menos e tal. Mas, para mim... O combo do Flamengo é mais Não, pesado. mas pra mim são. Eu acho que o Flamengo adoraria ter o Savarino. Porém, Não pode jogar na mesma função do Botafogo, mas adoraria. acho que sim. Mas assim, a gente imagina que por questão de elenco, o Flamengo conseguiria se virar um pouco melhor sem os dois do que o Botafogo sem esses dois que eu citei. E no jogo me pareceu que aconteceu isso aí. O Botafogo conseguiu se virar melhor sem os dois do que o É Flamengo. que faltar os dois não dá, como falou o Calçado. Eu gostei dessa ideia de dosar para Palmeiras Eu vejo assim. e para Táchira, porque aí você não fica órfão em nenhum jogo. E cá para nós, é o Táchira também, né, gente? A gente tá falando como se as coisas fossem excludentes. O Flamengo Não, se jogar com o Palmeiras, não pode O jogar. Flamengo não pode dar peso. Eu entendo quando o Calçado fala que é o jogo que vai nortear, mas você não pode dar um peso além. O Flamengo, se olhar para esse jogo do Táchira e saber que com uma peça a menos ele ganha bem, com duas peças a menos ele ganha. Comportamento, E com o time acima de completo, tudo. exatamente. Comportamento. Exatamente. E foi o que se elogiou muito no começo do jogo contra o LDU. O comportamento do Flamengo no começo do jogo contra o LDU é interessante. Com 15, 17 minutos hoje contra o Botafogo, é interessante. Esse Flamengo contra o Táchira, se ganhar de menos de 2, eu vou ficar surpreso. O time do Táchira não pontuou até aqui. Exato. Não pontuou. Não é que ele saco fez de um pancadas ponto, da Libertadores. não é que em casa ele 5 dificulta. derrotas. Não é que não, ele é ruim. Vamos falar, é ruim. Jogou mal contra o Táchira lá, o pega Felipe ruim, Flamengo ganhou. gente, pô. Então, não dá pra te olhar e falar, nossa, mas naquela quarta-feira lá, é igual eu virar e falar, porque a Copa do Brasil agora no meio de semana, o Flamengo tem vantagem, mas é bom ficar de olho. Não é isso bom que ele ficar de vai- olho, gente. por isso Senão que ele a gente vai precisar tá sendo do coerente passe. com o nível do time. Do passe. É isso. Porque o Táchira, eu imagino que o Táchira agora, depois de 5 derrotas, fala assim, agora nós vamos jogar de igual para igual contra o Flamengo. Não vai fazer isso. O Táchira está tentando não levar 8. Então ele vem, vai fazer ali, pode ser uma linha de 5, agradável, ou no meio de campo, ou perto do goleiro, mas vai ter fechadinho. Se você não tem alguém que coordene o time com o passe, você vai deixar o quê? Para o Luiz Araújo, usando o cenário de hoje. Luiz Araújo pega a bola e leva até dentro do gol. O Cebolinha, faça o mesmo. O Bruno Henrique, o Pedro é o ponto final da coisa. Ele não vai sair driblando todo mundo. O Pedro é o cara da área. Então, ele precisa de pelo menos um articulador para dar sentido a um time que vai encontrar o adversário trancado. Hoje foi um belo exemplo disso. O Botafogo se defendeu bem. E teve oportunidades, hein? Boas oportunidades, E faltou o inclusive. articulador. Se tivesse hoje o Flamengo jogando com o seu De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, a chance de ganhar o jogo era enorme. Agora, sobre esse negócio do reserva à altura, ou substituto à altura, né? Não seria um reserva para o Arrascaeta, parece que eu estou no dia da marmota, parece que eu estou num programa de 3 temporadas atrás. Já ouvi isso. Mas é assim que funciona. Essa veio de longe. Quando o De La Cruz chegou, você falava disso. Você já discutia isso lá no Bate-Bola Debate com o Bruno Certamente. Vicari. Até porque é o seguinte, a CBF vai ter um novo Nicola. presidente e sabe o que vai mudar? Assim, exatamente. Esse é outro dia da então, marmota. é outro dia da marmota. Esse é Nós pior. estamos assim, uns 40 anos nessa marmota. Exatamente. Mais ou menos. E esse é pior. Só fiquei curioso com uma coisa aqui, antes de ouvir o Felipe Luiz, porque eu falei aqui sobre o Arrascaeta, o Gerson, e falei sobre o Savarino e o Arthur. E o senhor olhou assim com uma cara... Você tem alguma dúvida? Não, pelo Savarino. O Arthur, eu acho Você que acha- o jogador do Flamengo não contrataria. Apesar de ser um bom jogador. Acho que pelo lado direito ali o Flamengo tem boas opções. Não valeria nunca se tivesse a possibilidade de trazer o Arthur. Até porque o Arthur sem bola, para mim, pega pouco. A não ser que ele mude... Não é que ele pega pouco. Ele não é consistente. Até quando se dedica à marcação. Porque ele fala, pega pouco, tem que tomar cuidado hoje, porque as pessoas vão ter a impressão de que eu estou falando que o jogador não se esforça e não é isso. Mas o Savarino, para mim, é o jogador que, em forma, seria titular em qualquer time do Brasil, Inclusive no Flamengo. inclusive no Flamengo, Colocaria jogando o pelo lado Arrascaeta. esquerdo. Hoje em dia, então, Olha... Para mim, Ah, é um
jogador que faz muitas funções. Eu acho que uma das carências raras do Flamengo é que Arrascaeta joga numa função. De La Cruz joga bem como segundo e é um meia razoável. O mais elogiado de todos os jogadores do Flamengo quem é? É o Gerson. Que joga em qualquer função. É o Coringa. No meio de campo. Então, ter um Savarino no elenco, que eventualmente pode jogar por dentro, na falta de um Arrascaeta, que pode jogar pela esquerda, que pode jogar pela direita, que faz gols, que está acostumado com jogos grandes, é uma coisa muito boa para qualquer equipe. E ele faz muita falta ao Botafogo. Eu acredito até que a ideia de jogo do Botafogo, o desenho, o Botafogo jogou basicamente um 4-4-2. Ali 4 jogadores marcavam muita marcação no meio do campo, o Juan e o Igor mais avançados. Com o Savarino, você pode jogar assim e vai ter muito mais chegada, vai ter mais contra-ataque, vai ter mais construção, você pode jogar 4-2-3-1, você pode ter o Savarino por dentro. Ele amplia muitas possibilidades de desenhos táticos para o treinador, sem perder a ideia de jogo de um time que joga muito mais no contra-ataque do que com posse de bola. Então, se me perguntasse assim, Savarino, se o Flamengo pudesse ter, obviamente alguém no Flamengo pode me desmentir, mas se tivesse a possibilidade, tentaria contratar. O Calçade falou do Flamengo, que é um com Arrascaeta e outro sem. Isso vale muito para o Botafogo em relação ao Savarino. Né? O Savarino é o sobrevivente daquele trio de ouro que 2 foram embora, Luiz Henrique e o Almada. E o Savarino é um Savarino muito diferente do tempo do Galo, né? Quando ele era mais o Savalizo. Isso. Ele é um jogador que, eu não sei se a palavra Fez muita falta quando saiu, hein? eu não sei se a palavra é evolução, porque ele já era capaz disso, mas no Botafogo ele teve oportunidade de ser mais do que o Savalizo de outros tempos, né? Então é um jogadoraço mesmo. Eu acho que até para ranquear os 4 que você colocou ali, Vai lá. eu ainda ponho o Arrasca na frente, mas com características totalmente diferentes, Savarino e Gerson. Se o Savarino fosse argentino ou uruguaio, com todo o futebol que ele mostrou no futebol brasileiro, o tamanho dele seria maior. Sem dúvida. Vamos ouvir o Felipe dúvida. Luiz? Galera, complicou, hein? Vou ser sincero, cara. Sentimento... Esse empate aí não foi legal não, hein? O Flamengo mandou o jogo no Maracanã lotado, sei que o Flamengo estava bem desfalcado e agora teremos mais desfalques ainda, né? Ou não, contra o Palmeiras, porque De La Cruz saiu machucado pelo jeito, né? Com muitas dores, foi estranho o jeito que ele saiu. O Wesley estava pendurado, levou o 3º amarelo, não joga também contra o Palmeiras, jogador importante. Teremos a volta de Gerson, teremos... O Arrascaeta que foi poupado, né? Não tinha condições de jogo hoje, segundo o Felipe Luiz, né? Então, assim, o nosso problema é Éric Pulgar, De La Cruz, Alan, 3 volantes machucados. Esse é o nosso problema. Aí o Felipe Luiz tem o Everton Araújo e vai ter que improvisar alguém de volante, né? E contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras na próxima rodada, o Flamengo não pode... dá mole, cara. Não pode achar que pode sair jogando do jeito que estava jogando morosamente hoje contra o Botafogo, que toma gol lá, né? Cara, o Palmeiras está fazendo uma campanha, me dói falar isso, cara, mas é uma campanha impecável, galera. Os caras estão deitando e rolando no Brasileiro e também na Libertadores. Infelizmente, né? Infelizmente. Bom para eles, ruim para nós, né? Bem, eu vou mostrar aqui algumas coisinhas para vocês. Ó. Temos aqui as atuações, né, dos jogadores. E temos aqui os resultados até aqui, né? Palmeiras venceu, tá com 22 pontos. Flamengo empatou, tá com 18. O Cruzeiro tá com 17. Deixa eu atualizar aqui a tabela só para ver. Tá rolando o jogo neste momento, hein? Cruzeiro tá jogando contra o Atlético Mineiro, tá 0-0, galera, tá rolando o jogo. Então, o Cruzeiro tá aqui em 3º, tá crescendo o Cruzeiro, hein? Se vence o Galo, ele passa o Flamengo aí. Tomara que fique em 0-0 mesmo. Bragantino tem 17 pontos também em 4º, Ceará 15, Bahia 15, Fluminense 14, Corinthians 13, Mirassol 13, Atlético Mineiro 13, Botafogo 12, São Paulo 12, Vasco 10, Fortaleza 10, Internacional 9, Vitória 9, Grêmio 9, Juventude 8, Santos 5 e Sport 2.
E os resultados, né? Ó, o Ceará venceu o Sport por 2-0. O Vasco fez 3-0 em cima do Fortaleza. Resultado surpreendente, né? Para mim, pelo menos. O São Paulo venceu o Grêmio de virada por 2-1, com pênalti polêmico. Para mim não foi pênalti. O Corinthians venceu o Santos por 1-0. Bahia venceu por 2-1, vitória. O Juventude abriu o placar e cedeu o empate para o Fluminense, ficou em 1-1. Flamengo 0, Botafogo 0. Bragantino 1, abriu o placar, tomou a virada do Palmeiras 2. E agora tá tendo esses dois jogos aqui, ó. Cruzeiro 0-0 com o Galo. Internacional está perdendo em casa para o Mirassol. O Internacional entrou numa fase ruim, né? Atuações. Vamos lá, ó. O Rossi é o melhor em empate com o Botafogo. Também achei, viu, galera? O Rossi, pra mim, foi o melhor em campo, tá? Ele fez uma defesaça que era gol, cara. Ainda bem que ele tá numa fase maravilhosa, né? Tá muito bem mesmo o Rossi. 8.3 a nota. O Wesley fez um jogo bem abaixo, né? 4.5. Não vem jogando tão bem como vinha jogando desde que foi até a convocação para a seleção brasileira. O Wesley era um foguete, né? Depois, sei lá, estagnou. Ele ficou mais ou menos, sabe? Não está jogando tão bem quanto vinha jogando antes. Léo Ortiz fez uma ótima partida, 7.2 a nota dele. Foi muito bem, bem seguro, né? Uma saída de bola impecável, defende muito bem. Varela, 5.5, Léo Pereira, 6.3, foi bem também, né? Alexandro, muito bem, 7.1. Everton Araújo, 4.4, entrou no rabo de foguete, né, cara? No lugar do Eric Pulgar, né? Eric Pulgar é nota 7 sempre, né? Então o Everton Araújo aí tá tendo que se virar. De La Cruz, 6.4, saiu no segundo tempo com dores. Tomara que não seja nada. Tomara. Mas eu acho que é, viu? Pela dor que ele... Pela mão no rosto, né? Caído no chão ali. Vendo as expressões dele, parece que é uma lesãozinha aí, tá? Danilo entrou no segundo tempo, foi bem, 6.4. Luiz Araújo, 5.2. Não brilhou, mas também não comprometeu. Pior que ele foram Everton, Cebolinha e Bruno Henrique. Meu Deus do céu. Que fase que tá o Cebolinha e o Bruno Henrique, hein? Muito mal. Michael entrou no segundo tempo, 4.1. Matheus Gonçalves entrou no segundo tempo, 3.1. Pedro foi muito mal também, mas a culpa não é dele, né? Não tinha armações para ele, o armador do time não estava jogando, a bola não chegava para ele. A função do 9 é o quê? Meter a bola para dentro, só que a bola não chega, cara. Então, essa aqui é a nota do público, né? 3.4, mas a gente entende que a culpa não é do jogador, né? Juninho, esse sim, a culpa é dele, porque esse daqui chuta o vácuo, chuta o vento, erra o time da bola. Nota bem dada, hein? 2.6, nota bem dada aí pro Juninho, não jogou nada. Felipe Luiz, 3.5, nota do público. E a nota do GE tá do ladinho, tá, galera? De todo mundo aí, só falei a do público aqui. E é isso, tamo juntos. E fim de semana é pedreira, hein? Palmeiras, fim de semana, vai ser complicado, hein, cara? Vai ser tenso, hein? Meu Deus do céu. Ufa, valeu, tamo junto, saudações e até mais. Fui!